sobre olhar. Sobre o olhar. Amém? O olhar. Isso me chamou muita atenção esta semana. O nosso olhar. Existem vários olhares. É isso? Não é verdade, irmãos? Existem vários olhares. O olhar de mãe para o filho quando está aprontando. O olhar de marido e mulher quando quer ir embora da casa de alguém. Não é verdade? O olhar de apaixonado. Eu gostaria de falar hoje sobre o olhar. Irmãos, existem olhares fulminantes. Não é verdade? Existem olhares que, se você está irada ou irado e você não pode falar nada, você só fulmina. Minha mãe está ali. O olhar da minha mãe quando a gente faz algo errado, ou quando ela está brava com a gente, é assim, ó. Aí ela faz assim com a mão. Você logo entende. Tô frita. E aí você fica pensando, o que eu fiz para minha mãe? Aí você fica pensando em tudo que você fez. Olhar. Como o olhar expressa palavras. Como o olhar tem o poder de se comunicar. Não é isso? Abram suas Bíblias em Lucas. Eu quero falar sobre o olhar de Jesus. Lucas, capítulo 22. Lucas 22. O versículo 54 em diante. Foi a palavra que Deus tocou fortemente no meu coração essa semana. E eu vou compartilhar hoje com vocês aqui. E eu creio que Deus irá fazer um milagre na tua vida. Amém? Posso ler, irmãos? Todos encontrou a palavra? Todos? Lucas capítulo 22 e o versículo 54 em diante. Diz assim: Então, prendendo, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Repete comigo aí. Seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito antes: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Repete comigo: chorou amargamente. Mais uma vez: chorou amargamente. Amém, igreja? Uma linda história, linda história, com um grande conteúdo para nossas vidas,
porém, o versículo 61 que diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Amém, irmãos? Que olhar! Todos, acredito eu, que conhecem essa história. Quando Jesus ele estava indo para ser morto, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas o que eu quero focar mais nessa história é o olhar de Jesus. Jesus já havia avisado a Pedro: Pedro, o diabo quer fazer de você um brinquedo. Jesus já tinha reunido todos os seus discípulos, porque ele sabia que ele ia morrer naquela cruz, e disse assim: olha, vigiai e orai. Jesus, ele já tinha feito isso, porque ele sabia que os discípulos precisariam muito de vigilância e de oração. Mas Pedro, eu acredito que ele não acreditou muito que necessitava dessas duas atitudes. E aí, irmãos, o que me chamou muita atenção, eu lendo essa história e relembrando isso, é o olhar de Jesus quando Pedro nega ele, quando o galo canta, e Jesus olha para Pedro dentro do olho dele. A história diz que depois desse olhar, Pedro se lembrou e saiu dali e chorou amargamente. O olhar de Jesus, irmãos, revelou a fragilidade de Pedro e a incapacidade que Pedro tinha. Pedro achava que ele estava bem até então. Nesse momento que Jesus olhou para Pedro, Pedro se converteu. Amém? Foi apenas nesse momento, através do olhar de Jesus, Pedro, ele se converteu. O olhar de Jesus que levou Pedro a fazer uma reflexão da sua própria vida. Foi aquele olhar. Poucos segundos. Sabe o que é poucos segundos, irmãos? Sabe que Jesus estava ali sendo julgado, ali sendo atacado por aqueles homens, e de repente o galo canta, mas Jesus ele estava prestando atenção em Pedro, que o seguia de longe, e aí o galo canta e Jesus olha para Pedro. Poucos segundos. O olhar que revelou o amor do Mestre para com Pedro. Sabe por quê, irmãos? Jesus sabia que Pedro precisava de cura. Jesus sabia que Pedro necessitava de cura. Mas o olhar dele demonstrou o grande amor que Jesus sentia por ele. E aí você pode pensar assim: será que Jesus olhou para Pedro dizendo assim, o olhar, ó, porque a gente entende olhares. Eu dei exemplos de alguns olhares. Será que Jesus olhou para Pedro dizendo: o que eu te falei, Pedro? Será que Jesus olhou para Pedro e disse: tá vendo aí? Será que foi esse? Na realidade, irmãos, Jesus olhou para Pedro com um olhar assim, ó: Pedro, apesar de você ter falhado, eu te amo. É dessa maneira que Jesus olhou para Pedro. Pedro, eu te amo mesmo assim. E é dessa maneira, igreja, que Deus olha para mim e para você hoje. Talvez nós enfrentamos 30 dias de batalha, 30 dias até chegar nessa Santa Ceia hoje. Talvez você enfrentou lutas no seu trabalho, talvez você pecou muito, talvez você precisa hoje
Eu quero falar para você que Jesus está olhando hoje para você com o mesmo olhar que Ele olhou para Pedro, dizendo assim: olha, eu sei que você é falho, mas mesmo assim eu te amo. Eu sei que você me negou várias vezes. Eu sei que você, através das suas atitudes, através das suas palavras, você tem me negado, através de pensamentos você tem me negado, mas Jesus está olhando para você hoje dizendo assim: eu te amo. E aí, irmãos, Pedro começou a ser curado através daquele olhar. E isso tem que acontecer comigo e com você. Nós estamos aqui hoje. Fecha seus olhos aí nesse momento e imagina Jesus te olhando agora. Imagina aí, irmãos, Jesus, Ele olhando para você agora. E aí, você, pecador, falho, cheio de deficiências ainda, e Jesus, Ele está olhando para você agora. Com um olhar cheio de amor, com as mãos estendidas nesse momento para você e dizendo: filho, filha, pode vir. Vem para mim. Eu sei que você me seguiu de longe. Eu sei que até hoje ainda você não conseguiu ainda assumir. Mas hoje, irmãos, creia, você vai estar sendo curado agora. Creia, irmãos, que nesse momento Jesus está olhando para você, e aí você vai reconhecer as suas fragilidades, você vai reconhecer que você é incapaz, que você precisa de uma cura interior, e Ele está te olhando com um olhar imenso, com muito amor, e dizendo assim: olha, eu sei que você errou. Pedro, ei, lembra que eu te disse? Mas eu te amo, filho. Eu te amo. E aí, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho assim: puxa, mas o que levou a Pedro a essa situação, irmãos? E o que leva a mim a chegar a essa situação? O que levou Pedro, que não era diferente de mim? Eu não sou diferente de Pedro. O que levou Pedro a cair tantas vezes? Sabe o quê? A autoconfiança. Irmãos, Lucas 22, no versículo 31, lá, até o 34, se eu não me engano, Jesus, Ele reuniu os discípulos e disse: olha, você precisa vigiar e orar, porque não vai ser fácil. Mas Pedro não fez isso. O que levou Pedro a cair? E o que pode levar eu a cair? E o que pode levar você a cair? Não orar. Precisamos orar. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos estar sempre atentos à voz do Senhor. Sempre em oração, irmãos. Sempre em oração. O que levou Pedro a cair? Ele agia por conta própria. Lembra quando os soldados foram prender Jesus? O que Pedro fez? Tirou a espada, decepou a orelha do soldado mau. Jesus mandou ele fazer aquilo? Não. Mas ele agia precipitadamente. Ele era muito precipitado. O que levou, irmãos? O que levou a igreja? Pedro cair. Seguir Jesus de longe. A história contou que ele estava seguindo ele de longe. Ele estava longe, irmãos. E quando eu e você seguimos Jesus de longe, sabe o que acontece? Sabe de quem que eu me aproximo? Do diabo. Então, quando eu estou longe de Jesus, eu me aproximo do diabo. Eu preciso estar perto de Jesus. Sabe o que levou a Pedro a cair também? A história conta que ele se assentou com os ímpios. Você é luz. E Pedro, ele se assentou com os ímpios. E aí, igreja, você sabe o que acontece quando eu e
Primeira coisa que eles fazem, o que fizeram com Pedro? Você é de Jesus. Hoje em dia, você é crente. Hoje em dia, você é cristã e está aqui. Hoje em dia, você saiu da igreja, você não era cristã. O mundo não nos aceita mais. Quando nós aceitamos a Jesus, é como uma orelha furada, igreja. Está marcado, não adianta mais. Está ali, o furo está marcado ali. Você pode até não usar o brinco, mas o furo está ali. Quando você aceita Jesus, começa a seguir Jesus, e de repente você se afasta de Cristo, o mundo, ele não te aceita mais. Você é mal visto pelo mundo, porque as pessoas do mundo gostariam muito, no seu íntimo, de ter a chance que você tinha. E aí eles começam a olhar para você e dizer: ah, você saiu da igreja, volta para a igreja, volta para a igreja. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus disse assim: Pedro, o diabo pediu a sua cabeça para mim, ele vai peneirar, ele vai fazer de você brinquedo. Aquele momento que as pessoas disseram assim: você é de Jesus, e o outro falou: a sua fala te condena. O outro falava: você seguia Jesus. Pedro, ele estava assim, ó, o diabo estava brincando com a vida de Pedro. E aí Pedro nega. Caiu várias vezes. Irmãos, lá em Mateus capítulo 26 é a mesma história, mas no versículo 73 e 74, você sabe o que Pedro ainda fez? Além de tudo isso, além de ter negado, além de não ter orado, Pedro, ele nega Jesus, jura que não conhece Deus e ainda espragueja. Olha a situação deste homem. Ele nega e amaldiçoa aquelas pessoas que está dizendo que ele era de Jesus. Que situação! Pedro caiu terrivelmente. O que fez ele cair dessa forma, igreja? E o que pode fazer eu cair dessa forma, irmãos? O que pode fazer eu cair dessa forma? Experiência não profunda com Deus pode fazer com que eu caia. Preste atenção. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa ter história para contar. Você precisa ter história para contar. Experiência profunda com Deus. Eu e você temos que ter. Eu tenho que um dia ter sentido Deus na minha vida. Eu tenho que um dia ter passado por um problema e aí eu senti Deus agir na minha vida. Eu tenho que ter isso. Você tem que ter isso. Você tem que ter experiência com Deus. Isso foi um dos motivos que fez com que Pedro caísse dessa tal forma. Segundo motivo, ele confiava muito na sua suficiência do que em Deus. Pessoas que acreditam muito em si, mais em você do que em Deus. Se eu não for trabalhar amanhã, eu não ganho meu pão. Eu tenho que ir trabalhar amanhã. Se Deus não te der saúde para você levantar cedo e trabalhar amanhã, você não vai trabalhar amanhã. Tem muita diferença. Eu vou comprar um carro. Se Deus não te der condições para você, você não vai comprar carro. Tudo nós dependemos de Deus, irmãos. Tudo eu dependo de Deus. Vou comprar uma casa. Se Deus não te der condições para você comprar aquela casa, você pode ter dinheiro, mas você pode não ter mais a saúde. Depende de Deus. E se você de repente está achando que você pode, Deus está falando para você assim: sem mim nada podeis fazer. Amém, igreja? Sem Jesus eu nada sou. Terceiro motivo, mesmo ele convivendo com Jesus, a vida dele foi mudando parcialmente, só um pouco, por partes.
E a nossa vida tem que ser mudada totalmente com Jesus. Totalmente. Não é só em alguma parte. Nessa parte eu sou crente. Nessa parte eu sou cristã. Nessa parte não. Tem que ser total, irmãos. Senão eu vou cair. Senão eu vou cair como Pedro caiu. Mas aí, eis uma pergunta. Por que Pedro se levantou, irmãos? Por que Pedro venceu tudo isso? Por quê? Por que Pedro ele venceu tudo isso que eu acabei de falar? Porque Pedro, primeira coisa, trilhou o caminho do arrependimento. E é isso que eu e você temos que fazer. Se existe um pouco de Pedro em mim, eu preciso trilhar o caminho do arrependimento, como Pedro fez. Pedro, irmãos, ele se rendeu completamente ao seu chamado. Depois de tudo isso, depois daquele olhar, de Jesus, depois daquele olhar, a história conta que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Isso quer dizer, irmãos, imagina você serve a Deus, você tem um pai maravilhoso e de repente você falha com ele. Você falhou com seu pai. Você se arrepende de tal forma, você se envergonha de tal forma que você chora demais. E foi isso que aconteceu com Pedro. E aí, Pedro ele trilhou degraus. Ele teve vários degraus de restauração na vida dele. Vários degraus. Irmãos, e um dos degraus maravilhosos que Pedro ele subiu foi o olhar penetrante de Jesus, fez com que ele subisse o primeiro degrau. O segundo degrau foi quando ele chorou amargamente. Ele trilhou o segundo degrau aí. E sabe qual o terceiro degrau, irmãos, que fez Pedro assim se levantar como homem, como discípulo, como pessoa? Foi o recado especial de Jesus. Que recado? Que recado, irmãos? Que recado foi esse que Jesus ele enviou para Pedro? Abra suas Bíblias aí em João, capítulo 21. Vamos ver que recado foi esse? João, capítulo 21. E o versículo 15. Deixa aí paradinho. Deixa aberto aí. E vou contar aqui um pouquinho a história. Que quando Jesus ele ressuscitou, estava lá no túmulo de Jesus, chorando porque Jesus não estava ali. Maria e o anjo, que era o próprio Jesus, ele disse assim: olha, vá, avisa os meus discípulos e a Pedro que eu irei para lá e encontrarei com eles ali. Aí, irmãos, isso me chamou a atenção. Por que Jesus ele mandou esse recado para ela? Avisa os discípulos e a Pedro. Sabe por quê? Quando Jesus olhou para Pedro, não teve mais tempo, não tiveram mais contato, eles não tiveram mais conversa. Pedro saiu dali, chorou amargamente, pensando na sua vida, no que ele tinha feito. Jesus, ele foi para a cruz, ele sofreu, ele morreu, e Pedro não tinha mais falado com Jesus. Acredito eu que Jesus, ele sabia o que Pedro estava
estava sentindo. Acredito eu que Jesus olhou para Pedro e sabia que Pedro estava ainda envergonhado, e sabia que Pedro poderia estar se sentindo o mais imundo dos, sabe, o mais pecador. E acredito que quando Maria chegou ali e falou assim: olha, o mestre ressuscitou e disse que estaria aqui. Pedro, o mestre mandou te avisar que ele estaria aqui. Isso, irmãos, fez toda a diferença na vida de Pedro. Isso mudou, levantou Pedro totalmente. Porque Pedro, acredito que pensou: o mestre mandou me avisar. Avisa os discípulos e a Pedro. Que lindo isso, igreja. E Jesus manda te avisar hoje também, porque você não é diferente de Pedro. Ele está aqui e quer mudar a tua história. Você crê assim, igreja? Jesus está aqui, Ele olha para você hoje e Ele quer mudar a sua história. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele te ama. Ele está contemplando tudo o que você está passando aí, todas as suas dificuldades, todas as humilhações que o mundo, que as pessoas estão te oferecendo hoje. Jesus está olhando para você e está dizendo assim: olha, eu estou aqui. Avise a ela, avise a ele que eu estou aqui. Que recado, irmãos, que recado que fez toda a diferença. E aí vamos ler aí, olha só o que aconteceu depois. E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse de novo: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito pela terceira vez: ama-nos? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, isso mostra a conversão de Pedro. Sabe por quê? Quando Jesus disse: olha, você me negará, Pedro falou: jamais te negarei. Jesus falou: Pedro, o diabo pediu para mim a sua vida, Pedro, a sua alma. Jesus: jamais eu te negarei. Pedro, presta atenção, Pedro. Ainda que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Antes que o galo cante. E aí, irmãos, quando Jesus olha para Pedro, depois disso tudo, depois de tudo, depois da conversão, depois da vergonha, depois do recado, Jesus olha para Pedro e diz: você me ama? Pedro: sim, claro que eu te amo. Jesus perguntou de novo: você me ama mais do que estes? Sim, claro que eu te amo. E aí Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? Aí Pedro se lembra. Aí Pedro, irmãos, ele acorda, ele desperta, ele mostra que ele mudou e diz: tu sabes que eu te amo. E aí ele se entristece, sabe por quê? Porque Jesus perguntou pela terceira vez. E aí ele lembrou, irmãos, ele lembrou de quando ele negou Jesus, quando ele negou 3 vezes. E aí ali ele pensou assim: eu não posso dizer, vai que de repente. Aí ele diz: o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala: cuida das minhas ovelhas, cuida da minha casa, cuida dos seus filhos, cuida da minha igreja, cuida daquela pessoa que está do seu lado e muitas das vezes você nem percebe que está triste. Jesus, ele falou para Pedro: olha, cuida, você me ama, então você cuida. Eu demonstro que eu
quando você cuida da sua esposa, quando você cuida do seu esposo, quando você cuida dos seus filhos, quando você cuida do seu pai, da sua mãe, quando você cuida de todas as pessoas que Deus colocou na tua vida. Então, você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Amém, igreja? Você ama Jesus? Cuida de quem está do teu lado. Você ama Jesus? Cuida da sua casa. Você ama Jesus? Valoriza o seu trabalho. Você ama Jesus? Não fale mal das pessoas. Ame as pessoas. Ore pelas pessoas. Amém, irmãos? É assim que eu e você vamos trilhar um lindo caminho com Jesus, uma linda história com Jesus. É assim que eu vou demonstrar para Cristo o que o olhar dele fez na minha vida. Amém? O que o olhar de Jesus fez na sua vida. Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Até aqui, irmãos, o Senhor me deu. E se eu passar daqui, estarei falando de mim e jamais eu vou ser abençoado por isso. Coloque a mão no seu coração assim. O que o olhar de Jesus já fez na sua vida? Muitas coisas. Não é isso? O que o olhar de Jesus já fez na minha vida? Muitas coisas. E vai fazer mais. Porque o olhar de Jesus não é como o olhar do mundo, que olha para você e te condena. O olhar de Jesus não é como o olhar do mundo, das pessoas, que olha para você e te maldiz. O olhar de Jesus é um olhar de amor, é um olhar